Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de geografia? Olha só, na semana 3 a gente vai estudar natureza, ambientes e qualidade de vida. Vamos estudar os impactos das atividades humanas. Os nossos conteúdos relacionados vão ser impactos ambientais das atividades econômicas realizadas no espaço urbano em escala local e global. Olha só. E também no espaço rural, essas mesmas atividades, tá vendo? Aqui na atividade econômica urbana, a gente tem indústria e comércio, né? E na agropecuária, na zona rural, a gente tem agropecuária, indústria e comércio também. E a gente vai fazer interdisciplinaridade com língua portuguesa e matemática. Por que será que a gente faz interdisciplinaridade com língua portuguesa e matemática? Portuguesa, porque a gente tem que sempre interpretar textos, né? Quando a gente lê, a gente vai chegar a uma conclusão a respeito do que a gente leu, não é? A gente vai inferir alguma ideia na nossa cuca, a gente vai compreender o que está falando e a gente vai interpretar o que está falando, certo? E o nosso tema de hoje vai ser o uso da água. Caro estudante, você irá estudar nesta semana sobre a importância da água para a manutenção da vida no planeta, bem como para a sobrevivência humana, além de identificar formas de usar de maneira consciente esse importante recurso natural. Então, olha só, consciente, ou seja, a gente tem que sempre pensar, vou precisar dessa água, não vou, né? Olha só, recapitulando. Quando fala em recapitular, significa que em algum momento da nossa vida escolar, a gente já viu isso, pelo menos a primeira vez, né? Diz que para a gente gostar de um alimento, a gente precisa comer ele 13 vezes, não é? E aí, para aprender, é a mesma coisa. A gente tem que sempre rever esse conhecimento, tá? Igual, para o nosso organismo crescer, funcionar bem, a gente não tem que alimentar de 3 em 3 horas, a gente não precisa tomar 2 litros de água por dia, né? Mais ou menos, dependendo do peso da pessoa, é 35 ml por quilo que a pessoa tem que beber, tá? Aí o que acontece? Então é a mesma coisa. Para a gente aprender, a gente precisa sempre rever o conteúdo, não é? Olha só, ele fala aqui, ó, número 6, água potável e saneamento. Olha só. Na semana 1, você descobriu que temos uma agenda com 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Olha que legal, e esse aqui é nosso objetivo 6, tá vendo? Água potável e saneamento. Que bacana, hein? Vamos colocar aqui no Google para a gente ver quais são esses 17 objetivos. Ah, vou gostar de revê-los, né? Com as crianças. Vamos lá. Senhor Google. Olha só. Vamos colocar imagens, eu acredito que fica melhor para a gente visualizar, ó, imagens. Olha aqui os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Olha só. Primeiro erradicação da pobreza. Tá vendo aqui, ó? A gente tem um dos objetivos sustentáveis é erradicar a pobreza. O segundo é fome zero e agricultura sustentável. O terceiro foca em saúde e bem-estar. A gente busca ter uma educação de qualidade, tá? Isso o quarto, né? Agora o quinto, igualdade de gênero, né? Que é não menosprezar a mulher e o homem se sobressair em relação a ela, tá? Então busca a gente ter um respeito, né? Entre
o sexo feminino e o sexo masculino, tá? Aqui, ó, o sexto, olha que legal, nós estamos nesse, né? Água potável e saneamento. Depois a gente tem, ó, energia limpa e acessível, né? Um dos objetivos sustentáveis, do desenvolvimento sustentável. A gente tem a questão do trabalho decente e crescimento econômico, né? Porque não faz sentido a gente ter, porque antigamente tinha os escravos, depois mais pra frente em história vocês vão estar estudando, que aí eles trabalhavam sem assim, eles não tinham nem salário, sabe? Hoje a gente trabalha, a gente recebe um salário, né? A gente tem o salário mínimo, que é uma referência para quem vai pagar o funcionário, não é? E naquela época dos escravos não tinha nem isso, sabe? Então aqui ó, a gente busca ter trabalho decente e crescimento econômico, tá certo? No nono, a gente busca indústria, inovação e infraestrutura, a gente busca ter uma qualidade de vida, não é? É tão bom quando a gente está numa casa arrumada e organizada, não é? Sem vazamento, com saneamento básico, né? Porque ninguém merece também estar numa casa fedida, não é? Olha só, a gente busca redução das desigualdades, né? Porque às vezes é muito diferente o que as diversas classes sociais têm, um tem muito, outro tem pouco, não é? Então busca de alguma forma reduzir essas desigualdades, busca construir cidades e comunidades sustentáveis, esse é nosso objetivo de desenvolvimento sustentável número 11. Número 12, consumo e produção responsáveis. Então, a gente precisa de consumir de forma responsável, a gente precisa produzir de forma responsável, né? Não dá para, igual quem produz café e de qualquer forma, não tem jeito, né? A gente precisa seguir todo um protocolo. Por exemplo, se fala para colocar quantidade 1 de agrotóxico, né, na lavoura do café, e vai lá uma pessoa que não tem conhecimento de como cuidar do solo, de como cuidar das nossas águas, vai lá e joga 2 litros em vez de 1, né? Não faz sentido, a gente precisa de ter essa consciência ambiental, né? Porque imagina, se ele jogar 2 e aí todo mundo começar a jogar 2, o nosso meio ambiente vai ficar duplamente contaminado, não é? Então, assim, a gente precisa de ter essa noção de consciência e responsabilidade, não é? Depois o número 13, ó, ação contra a mudança global do clima. O que acontece? Hoje, nos nossos dias, existe um aumento da temperatura, sabe, do mundo. Aí existe preocupação de cuidar desse clima, não é? Tanto é que hoje já existem as reservas legais, porque não é tão... Pensa para vocês, se você chega num lugar, quando a gente vai andar na rua, que é um lugar asfaltado, o sol fica rachando na nossa cuca, né? Agora, se a gente chega perto de uma árvore, é super agradável, né? Aquela sombra deliciosa, não é? Então, assim, essa preocupação, ela existe, porque se eu tirar todo o mato do mundo, né, da natureza, e colocar só asfalto, ou tirar toda a vegetação desse solo, a gente vai aumentar essa temperatura do nosso planeta, e aí a gente vai ter que arcar com consequências desagradáveis no futuro, não é? Então, a gente que no caso, pai, mãe hoje e vocês filhos, a gente precisa realmente de zelar por esse nosso meio ambiente. Porque senão, olha, daqui a 100 anos, 200 anos, né? A coisa vai estar feia, tá? Então, assim, a gente tem que realmente, assim, o máximo que a gente puder fazer para cuidar do nosso ambiente. Porque da nossa casa, a gente já cuida, né? Quer dizer, a gente limpa a casa toda semana, lava banheiro toda semana. Enfim, a gente faz um monte de coisa para que tudo funcione bem nas nossas casas, né? E aí agora a gente precisa, urgente, estender essa preocupação para além dessa nossa casa. Quer dizer, o nosso cocô, o xixi
que vai para o meio ambiente, né, que sai das nossas casas, ele vai para onde? E o que a gente vai fazer com ele para a gente poder ter uma vida boa, para a gente cuidar desse meio ambiente? Porque não dá para jogar cocô e xixi e arrodo, não, né? Ou mesmo a água suja das nossas louças, não é? Porque todos os dias as mamães, enfim, alguém tem que dar um jeito de lavar as louças, né? Então, o que acontece? A gente precisa realmente cuidar dessa vida na água. Olha só, vida na água significa, se eu mandar muito detergente, muito cloro para a água, muito contaminante para a água, o que vai acontecer? A vida marinha, ela morre, né? Os peixes começam a boiar, eles ficam sufocados lá, não dão conta de viver naquela água contaminada. Então, a gente precisa de zelar por, assim, usar o mínimo de produto químico na água, seja cloro, né? Enfim. Sobre a vida terrestre, a gente também precisa zelar por ela, né? Aqui a gente tem paz, justiça e instituições eficazes. Olha que bacana, né? Então, a gente tem que buscar a paz, não é? Porque vocês vão estudar mais pra frente, teve muitos episódios muito trágicos na história da humanidade, sabe? Por instituições que não eram eficazes, né? Eram instituições esquisitas, que tratavam mal as pessoas, não é? Então, a gente precisa focar nessa paz, nessa justiça, ter valores elevados, buscar uma ética elevada, tá? É tão bom quando a gente se sente respeitado, não é? Quando a mamãe briga com a gente e que a gente acha que não tá sendo justo, é difícil, não é? E aí, o que acontece? Quando a gente é respeitado naquilo que a gente precisa e que a gente respeita a mamãe, que a gente respeita o papai, a gente consegue alcançar a paz e a justiça, tá certo? Olha só, parcerias e meios de implementação, muito bem, né? Tudo está interligado, não é? Por exemplo, a Damares tem uma parceria com os alunos dela, né? No sentido de dar o melhor que ela pode para as crianças. A mamãe e os alunos e os filhos têm uma parceria grande, quer dizer, eles buscam meios de como vivermos melhor, não é? Em família, como vivermos melhor na escola. Então, isso a gente tem parceria uns com os outros, tá? Então, voltando lá para nossa apostila. Olha só. Na semana 1, você descobriu que temos uma agenda com 17 Objetivos de Desenvolvimento Social, Sustentável, que busca o equilíbrio do planeta Terra e, com isso, o bem-estar das pessoas. Se eu busco o bem-estar das pessoas, não é? Eu vou ter equilíbrio do planeta, mas temos muita gente nesse planeta, né? É muito mesmo, ó. Agora vamos refletir sobre o 6º objetivo, água potável e saneamento. Você sabia que a água é muito importante para a sobrevivência de todos os seres vivos? E sabia que o nosso planeta é quase todinho coberto de água? Olha que bacana. Eu acredito que todo mundo já está sabendo desse detalhe, não é? Isso mesmo, 70% do planeta é água, mas nem toda essa água é própria para o consumo. Somente 2,5% de toda a água é doce, e a maioria delas se encontra em regiões de difícil acesso, como geleiras. Olha só, a maioria está nas geleiras. Vocês já viram as geleiras? Ai, vamos ver? Ai, eu gosto da internet por causa disso, sabe? Você quer ver uma coisa, quer aprender uma coisa, você vai correr lá. Aí tem como ver, não é? Vamos ver fotos de geleiras. A gente, para aprender, a gente precisa de criar uma experiência com o conhecimento, sabe? E criar experiência com o conhecimento é isso, sabe? Você tá lendo um texto, um conceito, aí você fala, mas o que é geleira? Então, vamos ver o que é geleira? Olha só. Isso aqui é geleira derretendo, olha só. Lembra do aquecimento global que a Damares citou agora mesmo? Olha só.
esse aquecimento global, ele pode gerar esse derretimento de geleiras, olha só, né? E aí essas águas que estão derretendo, elas vão cair no mar, porque aqui tudo é mar, né? Olha lá. Aqui temos o urso polar. Deixa eu colocar fotos de geleiras sem ser derretendo. Olha só, tá vendo? É muito lindo, não é? E é muito perigoso também, né? Imagina se você tá lá em cima e de repente, puf, nessa água gelada, vai morrer congelado. Olha lá uma pessoa aqui no meio da geleira, olha. Eu aposto que é um cientista, não é não? Que tá lá estudando a vida na geleira, porque aqui também a gente tem seres vivos, sabia? Olha só, esse objetivo também tem metas sobre o saneamento básico e proteção dos rios e nascentes. Isto é, diz que é importante ter esgoto tratado, acabar com a poluição dos rios, dos lagos e de lagoas, que são justamente de onde se tira a água que vai para a torneira das nossas casas. Eu penso que vocês já devem estar bastante assim, nossa, de novo a Damares vai falar disso, não é? Mas olha só, o nosso material didático, né, tá falando disso, as nossas apostilas estão falando disso. Então, assim, e a gente não tá falando disso de brincadeira, não, é coisa séria, sabe? Porque, assim, tudo que vem na nossa apostila é porque é importante de vocês aprenderem, sabe? A gente não tá falando aí à toa, não, é porque tem uma preocupação grande com o meio ambiente, né? Quando a Damares foi fazer o curso técnico de meio ambiente, teve um professor dela que falou assim, as pessoas não estão preocupadas, porque assim, vai no mercado, tá cheio de comida, mas só que quem tá produzindo essa comida, quem tá, né, vendo estudando o que acontece com esse tanto, se vai faltar comida um dia para todo mundo, se não vai, tá super preocupado, porque não é uma coisa fácil você alimentar o tanto de boca que hoje a gente tem no mundo, não é? Então, assim, igual na nossa casa mesmo a gente pode reparar isso, né? Vamos supor, papai vai no mercado sábado, no outro sábado já não tem mais comida, não é? Então, assim, ter alimento no estoque para alimentar nossas bocas de 3 em 3 horas é uma tarefa puxada, né? Então, as crianças, hoje vocês são crianças, vão ser os adultos de amanhã, né? Porque a Damares vai ficar velhinha, a Damares vai morrer, e aí vai vir o filhinho de vocês, que vão estar adultos amanhã. E aí, o que acontece? A gente precisa de ter essa preocupação em deixar um ambiente sustentável para o futuro, né? Para os nossos, no caso dos meus netos, no caso dos filhos de vocês, né? Então, é isso aí, né? Olha só, então aqui, ó, vou reforçar essa parte aqui, ó. Esse objetivo também tem metas sobre saneamento básico e proteção dos rios e nascentes. Olha lá, porque para eu ter uma água potável, eu preciso necessariamente de ter saneamento básico. E o que é saneamento básico, né? Esgoto tratado, tá? Não ter esse esgoto, e aí ele fala aqui, ó, esgoto tratado, e eu tenho que acabar com a poluição dos rios. Se eu trato o esgoto que sai das nossas casas, e até eu falei isso outro dia, por exemplo, o que o papai e a mamãe vai preferir fazer? Vai preferir que o prefeito da cidade fale assim, ó, agora todo mundo todas as famílias, todas as casas vai ter uma estação de tratamento de esgoto para tratar o seu xixi, o seu cocô. Aí, o que acontece? Vocês vão preferir fazer isso na casa de vocês ou vocês vão preferir, o papai e a mamãe vai preferir mandar, juntar todos os cocôs e xixis da cidade toda e colocar num lugar só e tratar lá? Lá em Alpinópolis, é feito, não, o prefeito lá, ele não falou assim, ó, não, cada um vai fazer o seu tratamento de esgoto, não, sabe? Lá juntou o cocô e os xixis de todo mundo que mora na cidade
e colocou numa ET. O que é uma ET? É uma extração de tratamento de esgoto. Aí o que vai acontecer? Junta todo essa água poluída, né? Porque como a gente tem no vaso água, então fica aquela água poluída. Aí o que acontece? Nessa estação de tratamento, é um lugar grande, gigante, que tem tanques, como se fossem caixas bem grandonas, e aí coloca tudo lá. Aí tem mão de obra especializada, né? Não é qualquer um que vai chegar lá e cuidar desse xixi, desse cocô que tá lá, não, né? Nessas caixonas grandes lá, não. Vai chegar uma pessoa que tem conhecimento de como fazer com que essa água cheia de cocô e xixi neutraliza. Quer dizer, vai ter todo aquele processo, né? Vai de um lado para outro. Vamos ver aqui uma ET, como funciona, abrindo um parênteses, pra gente ficar bom nisso. Olha como é uma ET. Uma estação de tratamento de esgoto. Olha que grandona que é uma estação de tratamento de esgoto, tá vendo? Tá vendo? Tem grandes caixas, aí tipo assim, ó, vamos supor que o cocô chega nessa. Aí faz um processo aqui, põe um produto químico, aí vai para outro, faz outro processo. E assim vai. Até vamos supor nessa última caixa d'água tá mais limpa, sabe? O que tava contaminado. Olha, esse aqui dá para ver melhor. Olha aqui essa foto, tá vendo? Aí são caixas grandonas, que aí tá cheia de contaminantes, né? E aí vai passando de uma caixa para outra, e aí tem pessoas que trabalham nesses lugares que exigem um conhecimento de como cuidar dessas águas, né? Muito grande. A Damares nem saberia fazer, né? E nem gostaria de fazer na casa dela, porque imagina o fedozão que vira isso, né? Então, assim, ó, aí esses lugares, assim, eles já fazem o tratamento dessa água, entende? E aí essa água que foi contaminada com xixi, com cocô, com fedor de comida azeda, enfim, as louças que a gente lava, sabe aquela água que a gente usa? A água que a gente escova o dente, né, ela ficou contaminada, cheia de bactérias, vírus e tudo mais. Aí o que acontece? Vai para esses lugares. E aí, esses lugares têm a mão de obra que vai fazer o tratamento e mandar essa água que está contaminada para o meio ambiente, uma água mais saudável, tá? Então, a Damares, assim, acredita que a gente vai aprendendo cada dia mais para a gente começar a fazer isso, né? Aí, o que acontece? Todo mundo quer receber água limpa, tá? Então, se eu faço o tratamento de esgoto, eu vou acabar com a poluição dos rios, dos lagos, das lagoas. E aí eu vou ter na minha torneira da minha casa água limpa, certo? Ó, o desperdício de água causa um grande dano ambiental. Ele contribui para a escassez desse importante componente essencial para a nossa existência. Olha só, então o desperdício de água causa um grande dano ambiental. Ele contribui para a escassez desse importante componente essencial para a nossa existência. Além disso, o desperdício faz com que a conta de água seja aumentada. Portanto, prevenir ainda é o melhor a se fazer, tá? Agora vamos para as nossas atividades. Leia o texto. O uso da água. A grande questão da água atualmente é a sua disponibilidade em forma potável, própria para a utilização e consumo. Então, essa água potável, eles colocam cloro e outros produtos para ela chegar limpinha nas nossas casas, tá?
Então, afinal, de toda a água existente no planeta, 97% está nos oceanos em forma de água salgada, imprópria para consumo. 2% encontram-se nas geleiras do Ártico e da Antártida, e 1% encontra-se em água doce, dispostas em rios, lagos, represas, lençóis freáticos, umidade do ar, entre outros. Então, assim, ó, a gente tem bem pouquinha água doce, tá? Disponível aí. Por isso, a nossa preocupação em educar vocês, quer dizer, ensinar vocês, compartilhar com vocês esse conhecimento que a gente tem hoje, tá? De que é necessário cuidar dessa água. Em razão dessas limitações e da possibilidade de redução da disponibilidade de água em algumas áreas do planeta por causa do seu uso indevido, muitas são as preocupações existentes em preservar esse recurso. Dessa forma, fala-se muito em reduzir o consumo dela no dia a dia, de modo a evitar o desperdício. Mas quais são as atividades que mais consomem água? Será que apenas reduzir o consumo doméstico desse recurso natural é o suficiente? Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, olha que interessante, a atividade que mais consome água é a agropecuária. Sozinho, esse setor é responsável por 70% da água utilizada pelo ser humano, seguido pela indústria com 22% e, por último, o uso doméstico com 8%. Olha só, olha o nosso gráfico. Esse gráfico é um gráfico chamado gráfico pizza. Por que ele é pizza? Olha, ele é um círculo, né? Ele é circular. Aqui ele ainda tá em 3D, olha que interessante. Ele tem altura, né? Então, na verdade, ele tá parecendo um cilindro, olha que interessante, ó. Um círculo aqui, aí tem uma altura e aí tem outra base aqui, né? Lá embaixo, olha lá que interessante. Então, ele é um gráfico pizza. Aqui nesse gráfico, o que a gente observa? Olha, a maioria, 70% da água do plano doce, né, que a gente está usando, vai para agropecuária. Tá vendo? Ó, a gente tem uma legenda aqui, olha que linda a nossa legenda, colorida. A gente tem aqui essa cor representando esse percentual, tá? Depois a gente tem o azul, que é a água gasta na indústria. Olha só, 22%, né? É gasto na indústria da nossa água doce. E no uso doméstico é o menor percentual que a gente tem, né? 8%. Mas lembrando que todos nós em nossas casas, apesar de a gente gastar o menos de água, né, se comparado com a agropecuária e com a indústria, todos nós usamos produtos advindos, né, vindos dessa indústria, dessa agropecuária. Quando a gente compra a alface veio desse tanto de água que gasta. Quando a gente compra carne, veio daqui, né? Porque agro significa agro de planta, que é agricultura, e pecuária, que é de gado, que é carne, que é cuidar criar frango, né? Criar porco. Então, assim, a gente, por mais que a gente não fica gastando exatamente só 8%, por quê? Porque tudo que a gente consome nesse ambiente doméstico, né, que é o nosso uso doméstico, vai vir de indústria e vai vir da agropecuária, tá? Então, assim, tá tudo junto e misturado. Aqui eles fizeram um gráfico separado, mas assim, não quer dizer que, né, nesse uso doméstico, tipo assim, ele fala assim, para tomar banho, para lavar a louça, que eu uso 8%, né? Mas assim, a carninha que veio desse 70%,
a couve, né, que a gente comprou no mercado, vem desse 70%, né? E outra coisa, a mesa que a gente compra, né, os eletrodomésticos que a gente compra, já veio da indústria. E para fazer as coisas na indústria, gasta-se muita água também, né, 22%, não é? Então, seguindo aqui com o nosso raciocínio, ó, foi encontrado escola Kids, Kids é criança em inglês, né? Nessa data aqui, ó, 8 de fevereiro de 2021. Aqui pergunta, de acordo com o texto, como está distribuída a água do planeta? Então, vocês vão voltar lá no nosso texto, né? E falar aqui, ó, essa historinha toda aqui, tá bom? Porque ele pergunta sobre a questão da água. Pode até resumir um pouco, né? Que aqui a gente tem 2 linhas. Deixa eu ver um negócio aqui do nosso cabeçalho, né? Você tem espaço para fazer ele aqui, ó. É na página 48 que vocês vão fazer ele, tá vendo? Tem um espacinho aqui. Porque aí a Damares consegue dar certo, né? Porque quando vocês entregam a apostila para correção, a gente só recebe a apostila, não recebe o caderno. Olha só, aqui a gente tem... Onde se encontra a menor porcentagem de água? Olha que interessante, ele pergunta menor. Aí vocês vão ver o número que é menor aqui e colocar lá, tá? O menor percentual encontra-se na, tá? Depois, de acordo com o gráfico apresentado no texto, o maior consumo de água se dá na indústria, no uso doméstico, na escola ou na agropecuária? Vocês vão interpretar o gráfico e colocar aqui, tá? Eu acredito que depois da explicação que a Damares deu, vocês não terão dificuldade. Mas qualquer dúvida, a Damares está à disposição, tá? Para entrar em contato. E aí a Damares esclarece. Olha só, na questão 5, o que a gente tem aqui? Considerando as características da água e seus usos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para afirmativas falsas. A quantidade de água disponível para o consumo é de 1,5%. Aí a gente pode voltar lá no texto, se tem algum 1,5% aqui. Falou em 97%, falou em 2% e falou em 1%. Né? Não falou nada de 1,5%, não. Como não falou nada de 1,5%, vocês vão colocar aqui o quê? Aí coloca, tá? A água doce, ela encontra-se nas geleiras? Também, né? Devido ao uso indevido da água, muitas são as preocupações existentes em preservar seu recurso? Verdade, né? Existem muitas preocupações. Será que eu vou ter que contar para vocês as respostas ou vocês já estão dominando tudo, hein? Vamos lá. A forma de evitar o desperdício da água é reduzir o seu consumo? O que vocês acham? Na verdade, a gente tem que usar o essencial, né? O que a gente realmente precisa, tá? E naturalmente, apoiar uma instituição que vai fazer o tratamento dessa água que a gente usa, né? Porque não faz sentido eu querer usar a água e falar assim, porque eu não concordo com essa taxa de tratamento de esgoto. Quer dizer, não é lógico isso, né? A partir do momento que eu tô poluindo essa água, quer dizer, eu escovo o dente, eu faço xixi, eu faço cocô, aí eu vou, no mínimo, assim, um comportamento ético esperado, é que eu falo assim, não, eu não acho aceitável pagar um valor para ter esse tipo de serviço, né? Alguém vai estar limpando essa água, ou eu vou querer fazer esse serviço, vou querer limpar essa água que eu sujo, né? Eu, Damares, não tenho conhecimento especializado para limpar essa água que eu sujo, não é? Vocês têm? Então, assim, a gente tem que pensar nesse meio ambiente dessa forma, né? Tá, beleza, se eu contaminei a água, eu tenho 2 opções, eu não tenho 3, não, eu tenho 2, ou seja, ou eu vou limpar essa água que eu sujei, né, eu vou dar um jeito de limpar essa água que eu sujei, ou eu vou delegar essa função para alguém, né, e para alguém fazer isso,
isso custa dinheiro, não é? Então aí é onde entra, de repente, futuramente, a gente ter uma taxa nesse sentido, uma taxa para alguém neutralizar esse cocô e esse xixi que a gente manda aí pra natureza, né? Porque assim, tudo bem, aqui em casa não tá fedendo, aqui em casa tá limpinho e cheiroso. Mas esse fedor, essa coisa, né, natural da gente, que a gente também não pode ignorar, não é? Ela precisa ser tratada em algum lugar, ela precisa ser cuidada, né, em algum lugar, certo? Então, olha só, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a atividade que mais consome água é a indústria. Então, a gente tem aqui o gráfico, né, das Nações Unidas, tá? Para poder analisar essa questão aqui do consumo. Aí vocês vão observar o gráfico e responder, tá bom? De acordo com o gráfico, o uso doméstico está em terceiro lugar em uso de água. O que vocês acham? Aí vocês vão me falar, tá bom? Olha só, aqui tem a questão 6. Observe o gráfico para responder as questões. Olha o gráfico. Consumo de água na residência de Pedro. Então, olha como que foi o consumo dele em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E o em metros cúbicos, ó, em metros cúbicos. Quando eu falo em metros cúbicos, vamos ver aqui alguma coisa falando de metros cúbicos no nosso lindo, maravilhoso Google. Olha só, metros cúbicos, para vocês entenderem o que tá falando, né? Isso aqui a gente tá fazendo interdisciplinaridade com matemática. Olha o que é um metro cúbico, crianças. Olha só, tá vendo? Quando eu falo em cúbico, tem a ver com cubo, né? Lembra do cubo? O dado é um cubo, o dado é um cubo, o cubo é um dado. Olha só, eu tenho largura, eu tenho altura e eu tenho largura. Quer dizer, comprimento, largura e... Quer dizer, eu tenho três variáveis, né? Comprimento, altura e largura. Olha só um cubo aqui, ó. Esse cubo nosso aqui é de granito, olha que bonito. Ele tem um comprimento aqui, uma altura e ele tem uma largura aqui, tá certo? Mais pra frente na matemática vocês vão estar estudando isso, né? Ó, o L aqui significa largura, o C comprimento e o A de altura, certo? Então, quando ele fala aqui no nosso texto em metros cúbicos, então, olha só, ele fala aqui, ó, que em julho eles gastaram 40 e alguma coisa de metro cúbico de água. No mês de novembro, eles gastaram 30 metros cúbicos de água. Em dezembro, eles gastaram 40 metros cúbicos de água, tá? Então, aí vai empilhando, é como se fosse fazendo uma pilha, né? Do tanto de água que eles gastaram, tá? E aí ele pergunta, ó, o consumo de água na casa de Pedro foi maior em qual mês? Agosto, outubro, novembro ou dezembro? Então, aí vocês podem até marcar assim, ó, para não perder. A pergunta A, agosto, outubro, novembro e dezembro. Ou seja, é uma questão comparativa, né? De gasto de água no mês, tá certo? Olha lá, o Damares até subiu muito aqui, né? Seguindo, ó, a questão B. Em que mês houve menor consumo de água? Vamos ver qual que ele tá comparando agora? Julho. Ó, vou fazer círculo nesse agora. Julho. Agosto. Setembro e dezembro. Qual que houve menor consumo desses 4 que a Damares circulou? Aí vocês vão marcar, tá bom? Acredito que vocês não tenham dificuldade também. Tá todo mundo enxergando bem aí, né? Vamos lá.
Depois a letra C. A diferença entre o consumo de água no mês de dezembro e novembro foi de. Olha que interessante, ele pergunta diferença. Quando eu falo em diferença, eu preciso de fazer uma subtração. Cadê o negócio aqui para eu pôr para vocês verem? Será que é esse? Subtração. Aqui eu tô fazendo interdisciplinaridade com matemática, tá? Então, ó, eu vou fazer uma subtração, tá bom? E aí, essa subtração eu vou pegar dezembro e novembro, ó. Ele fala aqui, ó, a gente pode... A apostila aqui tá limpinha? Será que o aluno leu? A Damares tem dúvida, né? Agora, a apostila que a criança grifa, que a criança faz um círculo, né? É uma apostila que foi bem lida, não é? Porque, assim, quando eu leio, eu preciso de interagir com esse meu texto, tá? Então, é bom estar grifando, circulando aí as principais partes. Então, aqui, ó, novembro e dezembro, né? A questão C tá pedindo, para comparar. E ele fala que é para eu pegar o valor de dezembro, subtrair o valor de novembro, para vocês encontrarem a resposta. E aí vocês vão marcar X. A diferença deu 10 metros, 40, 20 ou 30, tá certo? Então, isso tem que ter, como que fala? Bom senso na hora de fazer. Percebe-se que esta análise do consumo na casa de Pedro se deu no primeiro bimestre, segundo bimestre, no primeiro semestre ou no segundo semestre. Então, vocês vão estar analisando. O nosso ano é dividido janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vocês vão pegar um calendário e observar se esses meses aqui pertencem ao primeiro semestre ou segundo semestre, ou se é bimestre ou segundo bimestre. Por quê? Bi quer dizer 2 meses, semestre quer dizer 6 meses, tá certo? C de 6, né? E bi de 2, certo? Acabou-se nossa aula. Olha só, na próxima, nesse espaço em branco aqui, vocês já sabem, né? É o nosso cabeçalho da próxima aula, certinho? Aí, ó, vamos aproveitar, não vamos desperdiçar papel, concorda? Então tá. Fiquem com Deus, até uma próxima aula. Tchau, tchau!